Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Olá a todos! Esta semana a gente vai investigar os acontecimentos e tendências que realmente definiram o cenário do setor elétrico brasileiro. Falamos da terceira semana de agosto de 2025. Isso, mergulhamos em diversas fontes, notícias, análises especializadas da própria plataforma Energia em Foco, né? Exatamente, para trazer uma visão clara, consolidada do que foi mais impactante. Ok, vamos desempacotar isso então. O setor elétrico brasileiro parece estar sempre em alta rotação, não é verdade? Com certeza, é muita coisa ao mesmo tempo. Temos leilões definindo o futuro da oferta, investimentos enormes em infraestrutura sendo anunciados. O mercado livre ganhando cada vez mais tração. E debates regulatórios que podem, assim, redesenhar as regras do jogo. É bastante coisa. Vamos tentar conectar os pontos aqui. Vamos lá. Bom, que tal começar pelos leilões? Eles sempre movimentam bastante o mercado. Tivemos o leilão de energia nova A-5 agora, dia 22 de agosto. Ah, sim, o A-5. Esse leilão contrata energia para entrega só a partir de janeiro de 2030, né? O que chamou atenção nos resultados. Sim, o leilão A-5 trouxe resultados bem interessantes. Foram contratados 65 projetos no total. Isso dá uns 815,6 megawatts de capacidade. Certo. Mas o ponto que salta aos olhos é a força da fonte hídrica, especialmente as pequenas centrais hidrelétricas, as famosas PCHs. PCHs de novo em destaque. Exato. Elas foram as grandes vencedoras, sabe? Garantiram 55 dos 65 projetos. Isso é muito, representa 738,2 megawatts. Nossa. E para completar o quadro hídrico, ainda tivemos 8 centrais geradoras hidrelétricas, as CGHs, com 21,6 megawatts, e 2 usinas hidrelétricas maiores, as UHEs, com 55,9 megawatts. Predomínio hídrico, então. E a localização desses projetos, alguma concentração? Sim, a distribuição geográfica também conta uma história, né? Os projetos se espalharam por 3 estados, mas, assim, com uma concentração bem clara, regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Quais estados se destacaram mais? Olha, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, esses apareceram bastante. E teve um exemplo notável, a PCH Engenheiro Érico Bittencourt de Freitas. Qual foi o diferencial dela? Foi o maior contrato individual, 30 megawatts, com uma tarifa de R$ 402,90 por megawatt-hora. Uma tarifa considerável. Sim. E o que tudo isso mostra, né? Mesmo com todo o avanço das novas renováveis, a fonte hídrica, principalmente a de pequeno porte, continua sendo um pilar fundamental nos planos de expansão de longo prazo do país. Interessante essa resiliência da hídrica, principalmente PCHs. Isso sugere que, para esses prazos mais longos, talvez o mercado ainda veja um valor na constância, né? Na tecnologia já dominada. Faz sentido. Faz todo sentido. É uma fonte conhecida, com uma operação estável. E, falando em planejamento futuro, como fica a situação das áreas mais remotas, aquelas fora do sistema interligado? Tivemos novidades sobre o leilão Sisol, dos sistemas isolados. Ele está agendado para setembro, né? Exatamente. O leilão Sisol é crucial para essas regiões não conectadas ao SIM, Sistema Interligado Nacional, principalmente lá no Amazonas e no Pará. E o interesse foi grande. Foi impressionante, na verdade. 241 empreendimentos cadastrados, somando 1,87 gigawatts. É muita coisa. Uau! Mas o mais importante, eu acho, é a mudança de paradigma que ele sinaliza. Tem uma exigência mínima de 22% de geração renovável. Isso já é um passo importante. 22%. E como isso se reflete nos projetos? Olha, 61% dos cadastrados são híbridos, combinam fontes diferentes. Híbridos, interessante. E armazenamento, já aparece. Muito. Olha que interessante. Mais da metade desses híbridos, 55%, já incluem armazenamento, principalmente baterias. Baterias ganhando espaço, então. E quais as combinações mais comuns nesses híbridos? Os arranjos mais vistos foram solar mais gás natural, com 28%,
solar mais diesel ou biocombustível, 31%, e térmicas só a gás natural, com 32%. E os custos? Imagino que sejam altos nessas regiões. Sim, os preços teto refletem isso. Por exemplo, no lote 1 do Amazonas, o teto é de R$ 3.500 por megawatt-hora. É alto, reflete o desafio logístico, o custo nessas áreas. 3.500, bem diferente dos leilões do Ciné. Totalmente, mas tem um incentivo importante: a possibilidade de antecipar a operação em algumas localidades críticas do Amazonas: Anamã, Capiranga, Codajás, Tapauá. Antecipar para quando? Para dezembro de 2027 e o detalhe, sem custo adicional para a conta de consumo de combustíveis, a CCC. Ah, CCC que todo mundo paga um pouco na conta, né? Exato, aquele fundo que cobre parte desses custos elevados de geração nos sistemas isolados. Então, se a gente conecta isso ao quadro geral, é uma tentativa clara de reduzir a dependência do diesel, que é caro, poluente, nessas comunidades, usando a tecnologia híbrida e o armazenamento como ferramentas-chave. É uma sinalização forte mesmo. Soluções mais limpas, mais eficientes nessas áreas que precisam tanto. E, claro, visualizar onde esses projetos do Sisol e do A-5 vão se localizar, como eles se conectam, ou não se conectam, né? A infraestrutura. Isso é fundamental para entender o impacto regional. Com certeza. E ferramentas como o mapa interativo da ePower Bay ajudam muito nisso, né? Ver os projetos georreferenciados, os pontos de conexão. Exatamente. E o painel de leilões também, para acompanhar o status, as fontes. Mas não adianta só gerar, né? A infraestrutura de rede precisa acompanhar tudo isso. Tivemos notícias sobre investimentos em transmissão também, certo? Com certeza. A rede é a espinha dorsal do sistema, não tem jeito. E nesse sentido, o anúncio da EDP Brasil foi bem significativo. O que eles anunciaram? Um investimento de mais de 400 milhões de reais. Para modernização e ampliação da rede de transmissão lá em Goiás. 400 milhões é um valor expressivo para um único estado. Qual a importância estratégica desse movimento da EDP? Olha, é um investimento com múltiplos objetivos, sabe? Primeiro, claro, aumentar a confiabilidade do sistema elétrico goiano. É uma região de forte crescimento. Sim, o Centro-Oeste tem crescido bastante. Exato. Segundo, preparar a rede para absorver tanto o aumento da demanda industrial quanto a crescente geração de fontes renováveis, principalmente solar e eólica, que estão se expandindo muito por lá. E tem um terceiro ponto. Tem. Facilitar a integração da geração distribuída, as instalações menores, tipo telhados solares. No cenário mais amplo, esses reforços na transmissão são absolutamente essenciais para não criar gargalo, sabe? E para viabilizar a transição energética. Faz todo sentido. Sem rede forte, a energia renovável não chega onde precisa. Fica represada. Exatamente. A geração pode estar pronta, mas sem caminho para fluir, não adianta. Ferramentas que mapeiam a rede, como o mapa de geração centralizada da ePower Bay, que mostra as usinas e a malha de transmissão, ou o painel de conexões, que ajuda a identificar gargalos, são cruciais nesse planejamento. Da EDP em Goiás, é algo que a gente pode esperar ver mais considerando as metas de expansão das renováveis? Definitivamente. A expansão das renováveis, especialmente as de grande porte e que muitas vezes ficam longe dos centros de consumo, exige um planejamento e investimentos robustos e contínuos na rede de transmissão. O que a EDP faz em Goiás é um exemplo do que precisa acontecer em escala nacional. Entendido. Agora, saindo um pouco da infraestrutura e olhando para os consumidores, especialmente os grandes, o que está acontecendo no ambiente de contratação livre, o ACL? Vimos um acordo interessante entre a Casa dos Ventos e a Mosaic Fertilizantes. Sim, esse acordo é um ótimo exemplo de uma tendência bem forte no mercado. A Mosaic, que é uma gigante global de fertilizantes, ampliou a parceria que já tinha com a Casa dos Ventos. O foco é a autoprodução de energia eólica. Quer dizer que a Mosaic vai gerar sua própria energia em parceria. Basicamente isso. O objetivo é claro: abastecer parte das operações industriais dela com energia renovável gerada por elas mesmas nesse modelo de parceria. Autoprodução parece ser a palavra da vez para grandes indústrias, né?
quais são os principais atrativos? Por que essa busca? São vários fatores convergindo, sabe? O que é fascinante aqui é ver como a estratégia energética se tornou central para a competitividade industrial. Não é mais um custo secundário. Certo. Primeiro, a busca por previsibilidade e redução de custos é fundamental. A autoprodução no ACL permite fugir de parte dos encargos setoriais e ter contratos de longo prazo. Isso diminui a exposição à volatilidade do mercado, que pode ser grande. Previsibilidade e custo. Que mais? Segundo, tem um ganho de independência energética, menos dependência das flutuações de preço e disponibilidade do mercado tradicional. E o terceiro ponto? Imagino que tem a ver com sustentabilidade. Exatamente. E isso é cada vez mais importante. O cumprimento de metas ESG, ambientais, sociais e de governança, usar energia limpa se tornou um diferencial competitivo e uma exigência de investidores, de consumidores. Faz sentido. Quais setores estão liderando essa migração para a autoprodução? Olha, setores como mineração, papel e celulose, alimentos e, claro, fertilizantes como a Mosaic estão na vanguarda desse movimento. São grandes consumidores de energia. Para eles, faz muita diferença. E ferramentas que ajudam a mapear ativos renováveis próximos à capacidade da rede, como os mapas de geração e conexão da ePower Bay ou os painéis de subestações, devem apoiar bastante essa decisão estratégica das empresas, né? Sem dúvida. Avaliar a viabilidade técnica e econômica desses projetos de autoprodução exige uma análise detalhada da infraestrutura existente. Essa migração dos grandes consumidores para o mercado livre e para a autoprodução certamente tem implicações para todo o sistema, né? Inclusive para o mercado regulado, para as distribuidoras e para o planejamento da expansão como um todo, não é isso? Sem dúvida alguma. À medida que grandes cargas saem do mercado cativo, a base de consumidores das distribuidoras muda. Isso afeta a forma como elas contratam energia, como planejam seus investimentos. E a rede? E a rede também. Ao mesmo tempo, a autoprodução, especialmente de fontes renováveis, contribui para a descarbonização da matriz, o que é ótimo. Mas também exige atenção à gestão da rede para integrar essa nova geração de forma segura e eficiente. É um equilíbrio delicado. E, falando em regras, equilíbrio, planejamento, como andam as discussões regulatórias? A FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, se posicionou sobre o leilão de reserva de capacidade, o LCCAP. Qual foi a visão deles? Sim, o LCCAP é um tema quente. Ele é um mecanismo criado para garantir que teremos potência disponível no sistema, especialmente quando fontes como solar e eólica, que são intermitentes, não estão gerando. É tipo um seguro para garantir o fornecimento. Uma reserva de potência, certo? Isso. E a FIENG defende que esse leilão deveria focar em contratar tecnologias que ofereçam flexibilidade. O que seria isso na prática? Eles apontam para baterias, que respondem quase instantaneamente, usinas hidrelétricas reversíveis, que podem bombear a água e gerar quando preciso, e a chamada resposta da demanda. Resposta da demanda. Como funciona? Quando grandes consumidores modulam o seu uso de energia, reduzem o consumo em momentos críticos em troca de incentivos financeiros. É uma forma de gerar flexibilidade do lado do consumo. Entendi. E qual é a crítica da FIENG ao modelo atual ou proposto do LRCCAP? A crítica é que o modelo pode acabar privilegiando térmicas convencionais, que são mais lentas para ligar e desligar, menos flexíveis para acompanhar as variações rápidas das renováveis. Então a preocupação é contratar uma capacidade que não seja ágil o suficiente para complementar as renováveis intermitentes, ficar com uma reserva lenta. Exato. Isso levanta uma questão importante sobre o risco de investir em ativos que podem, talvez, se tornar inadequados para um sistema cada vez mais renovável, mais dinâmico. A FIENG argumenta que apostar nessas soluções menos flexíveis pode comprometer a eficiência da transição energética e até a segurança operacional lá na frente. É um debate técnico, mas com implicações enormes para o futuro. Com certeza. E é relevante porque o Ministério de Minas e Energia abriu consultas públicas sobre o tema, né?
Uma para novas térmicas hidrelétricas e outra para aproveitar usinas existentes a óleo e diesel. Então a discussão está aberta. Sim. E o ponto central da FIENG é o LRCAP deveria ser um leilão de flexibilidade, entende? Não apenas de capacidade bruta, de megawatts puros. Flexibilidade como atributo principal. Justamente. E é nesse contexto que a análise de dados se torna fundamental. Por exemplo, analisar dados de curtailment. Curtailment, aquela restrição na geração renovável. Isso. Quando precisamos desligar usinas eólicas ou solares por falta de capacidade na rede ou por excesso de oferta momentâneo. Analisar isso ajuda a dimensionar a necessidade real dessas soluções flexíveis. Ferramentas como o painel de leilões da ePower Bay para acompanhar o LRCAP, os mapas de capacidade instalada, o painel de subestações, tudo isso ajuda a entender essa necessidade. Um debate realmente complexo, mas fundamental para o desenho futuro da nossa matriz. E enquanto o mercado livre avança, a regulação busca se adaptar com mecanismos como o LRCAP. Qual o sinal que vem do outro lado? Do mercado cativo, aquele atendido pelas distribuidoras. A ANEEL fez uma leitura recente sobre isso, não foi? Sim, a ANEEL, a nossa agência reguladora, observou a demanda que surgiu no último leilão de compra de energia pelas distribuidoras. Era um leilão para fornecimento a partir de 2029. E qual foi a interpretação da agência? Foi de otimismo. A leitura é que as distribuidoras parecem estar projetando um crescimento no consumo dos seus clientes cativos nos próximos anos. Otimismo em relação ao mercado cativo. Mesmo com toda essa migração que a gente falou para o mercado livre, o que estaria por trás desse crescimento esperado? É uma boa pergunta. A leitura da ANEEL conecta essa confiança a alguns fatores. Primeiro, uma expectativa de retomada econômica mais consistente. Certo. Crescimento do PIB puxando o consumo. Isso. Talvez algum movimento de reindustrialização em certas regiões, ainda que pontual, e o surgimento de novas cargas significativas. Novas cargas. Que tipo de carga? Pensa em data centers, que consomem muita energia, na eletrificação da frota de veículos, carros elétricos e nos projetos de hidrogênio verde, que também são grandes consumidores de eletricidade na eletrólise. Verdade. São cargas que podem realmente mudar o perfil de consumo. Exato. E se essa projeção das distribuidoras se confirmar, implica um desafio adicional para elas, né? Qual seria? Planejar e contratar energia para atender essa nova demanda crescente, ao mesmo tempo em que precisam gerenciar a crescente intermitência das renováveis em suas redes, é mais complexidade na gestão. O cenário é de dinamismo em todas as frentes mesmo. Nos leilões, definindo a oferta futura. Na infraestrutura, com grandes investimentos. No mercado livre, com a autoprodução. E até nas perspectivas do mercado regulado. Além, claro, dos debates cruciais na regulação. Exatamente. É um quebra-cabeça bem complexo, com muitas peças se movendo ao mesmo tempo, e é importante acompanhar todas elas. Bom, que semana agitada. Vamos recapitular rapidamente os pontos principais. Vamos lá. Tivemos o leilão A-5, que confirmou a força das PCHs, das pequenas hidrelétricas, para o longo prazo. Isso. E o leilão Cisol, que promete impulsionar soluções híbridas com armazenamento lá nas áreas isoladas. Uma mudança importante. Vimos também o investimento crucial da IDP em transmissão em Goiás, mais de 400 milhões. Essencial para a rede. E a autoprodução no mercado livre que segue firme. O acordo da Mosaic com a Casa dos Ventos é um exemplo claro disso. Na regulação, o debate sobre a flexibilidade necessária no leilão de reserva de capacidade esquentou, com a posição da FIENG pedindo foco em agilidade. E, por fim, a ANEEL captando sinais de otimismo para o crescimento do mercado cativo, puxado por novas cargas e retomada econômica. Realmente um cenário multifacetado e em constante evolução. Precisamente. E diante disso tudo, né, leilões mudando oferta, a rede precisando se expandir, a regulação buscando aquele equilíbrio delicado entre segurança e inovação, e essa dinâmica toda entre mercado livre e cativo, fica uma reflexão, eu acho. Qual seria? O que de fato vai determinar o ritmo e o sucesso da transição energética brasileira nos próximos, digamos, 5 anos?
Será que vai ser a velocidade da inovação tecnológica? Novas fontes, armazenamento mais barato, mais eficiente? Ou talvez a regulação. Ou será o arcabouço regulatório? As regras do jogo, elas vão destravar ou vão acabar freando o processo? Ou será talvez a própria demanda, o comportamento dos consumidores, tanto industriais quanto residenciais, puxando essa transformação? Tecnologia, regulação ou demanda. Uma combinação disso tudo, né? Provavelmente, mas qual será o fator decisivo? É algo para a gente continuar observando muito de perto. Uma excelente provocação para a gente encerrar nossa análise desta semana. Para não perder nenhuma discussão detalhada como esta e acompanhar de perto todas essas movimentações do setor elétrico. A dica é se cadastrar agora em www.epowerbay.com. Isso. E seguir a ePowerBay nas redes sociais e também nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Apple Music e YouTube. Fica o convite. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.